parte da demanda do torcedor de querer ser campeão novamente, porque ninguém aguenta mais esperar. E olha, gente, quem acha que tá bom, nosso rival ganhou de 6-0, ganhou de 4-1, ganhou de 5-1, é uma goleada atrás da outra. A gente está aí sofrendo, e as pessoas acham que tá bom. Não tá bom. Está uma merda. Toda vez que alguém chegar para vocês dizerem que acha que tá bom do jeito que está sendo, olha para o nosso rival como é que tá. Só vai tá bom quando a gente estiver igual ou melhor que o rival. Aí vai tá bom. Salve, família vascaína! Coloquei essa ideia do Levin aí no início do vídeo, né? Ele sempre falou isso em vários momentos dessa rivalidade com o Flamengo, de investir no futebol, né? Realmente competir novamente contra o Flamengo, e sempre foi tratado aí como uma ideia maluca, uma ideia de lunático. E hoje a gente vê aí um dos executivos da 77 Partners, né, o Josh, dar uma declaração que eu acho que enche todo vascaíno, o peito do vascaíno de esperança. Mas o Levin era lunático. E o Josh, dá para acreditar? A gente vai trazer essa declaração dele aqui, vai trazer também uma opinião de um jornalista que apoia a SAF no Vasco, mas não concordou muito com essa colocação dele, porque hoje a diferença de orçamento, né, a diferença financeira, folha salarial do Flamengo, cara, assusta para o Vasco da Gama. Vamos ver isso aí? Tem muita coisa pra gente falar? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, família vascaína, mas antes queria te pedir aquela moral de se inscrever aqui no Vasco em Família, se inscrever no Cruz Maltino Sem Fronteira, deixar aquele like, né, ativar o sininho de notificação e deixar a sua opinião aí nos comentários pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E o Josh em Família Vascaína, ele tocou no seu emocional, porque ninguém aguenta mais sofrer, né? O Levin falava muito isso, de investir, de encarar os mulambos de igual para igual, e era tratado como lunático. Mas hoje o Josh aí, né, um dos executivos da 77 Partners, ele tocou no emocional do vascaíno, aquele que estava na dúvida, ele tenho certeza aí que conquistou mais torcedores do Vasco. E mesmo assim, cara, eu sou contra, porque eu não aguento essa gestão de merda e tudo que eles construíram aí pro Vasco da Gama. Mas tenho certeza que o Josh hoje conquistou, cara, conquistou muito vascaíno aí, porque ninguém aguenta mais sofrer, ver o Flamengo conquistando vários títulos, né? Vou colocar essa matéria aqui, ó, que a TNT Esporte destacou no Instagram e colocou o seguinte, ó: você sabia? O Flamengo só perdeu um dos últimos 20 jogos disputados contra o Vasco. Tá aí, e ninguém, tenho certeza, eu não aguento mais, tenho certeza que você que está assistindo aqui não aguenta mais essa situação de Vasco e Flamengo. A gente precisa ser honesto, precisa ser sincero. Hoje, o torcedor flamenguista, ele não encara o Vasco como um rival. Hoje o rival do Flamengo é Palmeiras, é Atlético Mineiro. A única rivalidade, eu acho que está na cabeça do vascaíno entre eles, porque é muito complicado. Os caras aí vêm aí conquistando títulos após títulos e o Vasco vem fazendo vergonha após vergonha, ano após ano, brigando para não cair ou sendo rebaixado, e ano passado no cúmulo, né, não subir numa segunda divisão. Então realmente o Vasco precisa buscar novamente essa rivalidade, e o Josh colocou logo nesse ponto aí, pegando no emocional do coração de todo vascaíno, ele colocou isso aqui, ó, vou passar aí para vocês. Vasco fans, and I can make one promise to all of the Vasco fans, that this will be the last time in history that Vasco will enter a match at a financial disadvantage. Ele deu essa entrevista aí à Vasco TV, né, família vascaína, mas também foi destacada aí pelo GE, pelo Globo Esporte. Vamos abrir aspas aqui para ele, ó: tem uma promessa que eu posso fazer para os torcedores. Essa vai ser uma última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com uma desvantagem no orçamento. Tá aí Josh Vander, investidor do grupo 77 Partners, que negocia aí a compra da SAF
do Cruz Maltino. E aí, família vascaína, eu vou trazer aqui a opinião do Rica Perrone, estava assistindo o vídeo dele lá, uma opinião bastante interessante. Olha que ele é a favor da SAF, né, no Vasco da Gama, ele acha que é o caminho, porque ele entende que toda essa situação política, essas guerras políticas no Vasco, essas questões de eleições não vão levar o Vasco mais a lugar nenhum, então ele vê a SAF como uma saída. Mas não gostou dessa declaração aqui do Josh, se liga só. O Josh tem uma declaração hoje, que já está na capa da Globo.com, já está na capa, já está na cabeça de todos os vascaínos, que, assim, eu se fosse ele não daria, tá? O que ele disse? O último domingo agora vai ser o último Flamengo e Vasco com desvantagem no orçamento. Isso significa que no próximo Flamengo e Vasco, que deve acontecer só no ano que vem, porque o Vasco está na Série B, a não ser que, sei lá, que possa acontecer, o Vasco vai ter o quê? 36 milhões de reais de folha salarial? Porque essa é a folha salarial do Flamengo. Vamos supor que realmente eles tenham bala e possam chegar aqui e fazer essa loucura de pular de uma folha de 3,5 milhões, que hoje é abaixo do Atlético Paranaense, um pouco superior do Juventude, pegar essa folha salarial e multiplicar por 10. E ir para 36 em um ano. Pode acontecer? Pode. Eu gostaria muito de ver dois times cheios de estrelas jogando. Puta, era tudo que eu queria. Mas, se isso não acontecer, ou se o Vasco tiver com uma folha salarial de 20 e perder o próximo jogo pro Flamengo, os vascaínos vão lembrar dessa frase. E aí começa-se a cobrança caô pra vender, porra, chegaram aqui falando um monte de merda e não fizeram e tal. Dificilmente algum clube hoje no Brasil vai conseguir ter o mesmo time que tem o Flamengo, porque o Flamengo tem um poder de receita superior ao dos outros times. Isso é fato, né? Quando você tem a mídia que o Flamengo tem, os torcedores que o Flamengo tem, você tem um poder de receita maior do que os outros. Então, é difícil imaginar que alguém vai ter igual o Flamengo. Pode ser que alguém chegue perto, por exemplo, o Palmeiras tem 32 milhões, o Palmeiras tem um estádio gigantesco, uma torcida muito grande, a terceira do Brasil hoje, e que dá ao Palmeiras um estádio, uma estrutura fantástica que dá ao Palmeiras uma tranquilidade. O Vasco precisa montar a sua estrutura, reformar São Januário, arrumar CT, né, e pagar dívida e contratar um time de 36 milhões por mês. Não é tão simples assim. Então, mesmo que eu acredite que possa acontecer, ou seja, que esses caras possam realmente chegar aqui e falar, cara, eu tô vendo no Vasco uma possibilidade de bombar essa porra num nível que eu posso pagar até mais que o Flamengo. Beleza, tomara que aconteça. Mas anunciar isso previamente vai gerar num vascaíno uma expectativa que o único prejudicado pode ser a relação da SAF com o Vasco, com o torcedor do Vasco. Porque se acontecer, foi o que você prometeu. Se não acontecer, e é difícil pra cacete que aconteça em um ano, mentiram pra ganhar o negócio. A oposição vai usar, tá vendo? Olha aqui, falamos que não, tomamos outra porrada do Flamengo. Então tá aí, família vascaína, uma promessa bem complicada de fazer aí, né? Porque em um ano ele tem que tirar essa diferença, né? Segundo ele, é a última partida, então o Vasco volta a enfrentar o Flamengo, já que tá eliminado da Copa do Brasil, não tem essa possibilidade. Esse ano só volta a enfrentar o Flamengo ano que vem, então ele tem aí um ano para construir essa situação aí para todo o torcedor vascaíno. Sair de uma folha de 3 milhões para 36, 33 milhões de diferença, tendo que aí resolver as questões de infraestrutura, né, as dívidas. É uma promessa aí bem complicada, mas como eles querem aí conquistar o torcedor, segundo também um dos executivos disse, é importante que o torcedor compre essa ideia para que o processo dê certo. Mas o negócio é o seguinte, família vascaína, surgiu aí, né, as informações, alguns canais levantaram a ficha aí do Josh, de um dos executivos da 77 Partners, né, o Careca Vascaíno, tem o Léo também que falou, o Thiago Fonte, e aí, cara, o Globoesporte.com aí correu atrás dessa situação aí, foi atrás da empresa, né, foi atrás do Vasco também, mas o Vasco não quis se manifestar sobre essa situação. E é o seguinte, a matéria destacou aí, ó, após resgate da condenação de Josh em 2004 por tráfico de cocaína, a 77 diz, deixou para trás e progrediu. É uma nota aqui da 77 dizendo o seguinte, ó, uma condenação do Josh, principal investidor da 77 Partners, empresa que negocia a aquisição da SAF do Vasco, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira. Em 2003, o empresário, então com 21 anos, foi detido por tráfico de cocaína. No ano seguinte, ele foi condenado a cumprir liberdade condicional, pena que acabou há 3 anos. E a empresa se manifestou da seguinte maneira, ó, esta é a única acusação de delito de aproximadamente 20 anos atrás.
História antiga. Josh há muito tempo deixou os pequenos incidentes para trás e progrediu para se tornar cofundador da 77 Partners, transformando em uma das mais bem-sucedidas empresas no ramo, né? A 77 Partners, em nota, colocou isso aí. E disse aqui o seguinte também, ó. À época, a condenação de Josh era estudante da Universidade da Flórida. Policiais do estado americano usaram um mandato de busca e apreensão para abrir um pacote destinado a ele, encontrando 31 gramas de cocaína. As autoridades colocaram aí o dispositivo eletrônico ao pacote, que seguiu até a casa de Josh Vander e recebeu e abriu encomenda. E ele foi preso. Tá aí, família vascaína, ele tinha 21 anos de idade. Essa situação aconteceu em 2004, mas segundo a 77 Partners, foi uma situação que ele deixou para trás aí e virou aí um grande responsável pelo crescimento da empresa. O negócio é o seguinte, eu acho que o vascaíno ele pode colocar a sua opinião, como os canais estão fazendo aí, colocando essa situação na mesa, mas cada vascaíno tem a sua opinião, isso também vai ser aí debatido, vai ser votado. Eu acho que tem, hoje eu vejo aí pelas redes sociais, a gente faz as pesquisas, tem muito vascaíno que apoia, eu acho que a maioria hoje, né, como eu vi a maioria apoiando o Leve esse ano, hoje eu vejo aí a grande parte apoiando esse processo de SAF, muito também pelo que a gestão entrega para o torcedor do Vasco, né? Eu acho que se fosse em outro momento, um Vasco mais organizado, um Vasco competitivo, essa situação ela não seria decidida tão rapidamente. Então eu acho que é um processo aí que a gestão é bem responsável de entregar esse Vasco medíocre, esse Vasco fracassado e de empurrar essa situação. E por isso que eu fico assim bastante indignado com tudo isso, porque quando a gente lembra lá do processo eleitoral, Jorge Salgado, né, Osório, disseram que iam tratar o Vasco de uma maneira diferente, que tinha um quadro executivo, que traria investimentos, e no final de tudo era a venda do futebol do Vasco, a ideia deles. E isso me preocupa, cara, que se futuramente esse acordo realmente vai ser bom pro Vasco, tudo está sendo feito às pressas, a gente vê aí esse ponto aí, a gente vê a situação do Cruzeiro. Cara, eu não acredito nessa gestão, eu não acredito que o Jorge Salgado e o Osório, da maneira que entraram, da maneira que fizeram promessas, possam estar aí buscando o melhor para o Vasco. Se isso tiver que acontecer, se for aí a vontade dos sócios, da grande parte da torcida apoiar, a gente não vai deixar de ser Vasco, a gente vai torcer para dar certo. Mas aqui a gente tem a nossa opinião e respeitando a de todo vascaíno, que eu não vejo aí essa situação, principalmente pelo Jorge Salgado e companhia desse dia aí. Mas vamos torcer, se tiver que acontecer, para dar certo, para que a gente possa ser competitivo novamente, porque eu entendo todo vascaíno que apoia, porque não aguenta mais sofrer. Mas tá aí, deixa a sua opinião aí nos comentários, vamos que vamos, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.